Olá, esse aqui foi o último vídeo, então, desse filme que saiu agora, o Deadpool 3, que é a collab desses dois heróis, o Wolverine e o Deadpool. E aqui a gente já viu o Deadpool, já tem aqui no canal, tá na playlist desse filme. Então só abrir lá que você consegue acessar os dois vídeos, o primeiro é do corpinho, o segundo da cabeça. Desse mesmo jeito a gente vai fazer agora o Wolverine. O primeiro vídeo vai ser do corpinho e o segundo da cabeça com esse plus aqui, de que podem ser dois. Só a cabeça, né, com o cabelinho, e com esse elmo também, para poder encaixar. Uma parte legal é que ficou aqui bem rente o olhinho. E esse olhinho aqui é preto, tá? A gente pinta na hora com esmalte mesmo, porque não tenho tinta. Então talvez você também não tenha. E não tem desculpa para não fazer. Vai funcionar mesmo com esmalte, e é um esmalte transparente, não precisa ser daquele bem leitoso. Então, primeira aulinha, o corpinho. Também tem arames aqui para ficar mais flexível. E fazer alguma pose, principalmente o Deadpool, que ele tem várias. Eu encaixei as espadinhas dele aqui, mas eu acho que a mais clássica são aquelas mãozinhas assim na boca, sabe? Então, e no Funkinho também, né? Eles fazem algumas poses. Mas no Funko é mais uma aqui pra trás, outra aqui pra frente, porque tem garrinhas de verdade, né? E aqui eu só bordei. Eu até testei fazer com arame, só que machuca de verdade deixar a pontinha do arame aqui pra fora. E eu achei melhor não arriscar deixar um boneco que machucasse realmente. E pra ele inteiro eu usei a agulha número 2, mas com ressalva no cabelo e nessa parte aqui do capacete, essa parte preta, eu fiz com agulha 2,5. Então ele fica com 13 centímetros com o capacetinho. É um pouquinho só maior aqui que o Deadpool. Ele ficou com 12. Então ficou com 1 centímetro só a diferença, mas um do lado do outro aqui não faz tanta diferença assim. E as cores desses fios estão na descrição. Eu usei fio Bella para fazer ele completamente. É o meu preferido porque o fio amigurumi, para mim, tem o tex muito maior, então ele é mais grosso, né? Machuca muito a minha mão. Eu prefiro essas linhas mais finas. E o trabalho vai sair igual, do mesmo jeito, vai ficar tão bonito quanto. Mas se você usar o fio amigurumi, a peça vai ficar um pouco maior. Eu não sei quão maior ela vai ficar, mas fica maior, mesmo usando a agulha número 2. A gente vai começar pelo braço, que depois já faz todo o corpinho e já emenda o bracinho junto. E eu bordei essas garrinhas. Aí fica mais fácil, para não ter que deixar com arame, poderia machucar de verdade. Eu vou começar aqui com o anel mágico. E 6 pontos aqui dentro. 3, 4, 5, 6. Pode puxar aqui. Vou colocar o marcador nesse último ponto. Na próxima carreira, começo fazendo a sequência de um ponto e um aumento. Então, aqui, um ponto. E no próximo, um aumento. 2 pontos no mesmo ponto. Um, no outro também. Agora um ponto. No próximo, um aumento. E por último, um ponto. E termino com um aumento. Marcador para cima. Temos 9 pontos. E agora eu vou fazer aqui esses 9 pontos, circulando toda essa mãozinha. Lembrando agora de fechar melhor esse anel mágico, porque ainda tem um buraco aqui. Chegar aqui até o final. Cheguei no final, marcador para cima. Marcador para cima. E aí, vou virar aqui o trabalho pro lado certo. Ó. Vai, vira. Assim. E fecha melhor esse anel. Olha que o buraquinho que ainda tem aí fica feio, porque a gente depois vai passar o araminho aqui. Capaz até de sair, se você não fechar direito esse anel. É só puxar o fiozinho ali do anel mágico. O máximo que você conseguir, que ele fecha todinho. Ele ficou bonitinho. Então.
Agora, a gente fecha um pouquinho essa mãozinha. Vou começar aqui com 2 pontos. 1, 2. Agora, 2 diminuições seguidas. Para fazer a diminuição, eu vou virar o meu ganchinho para cima. Pego essa primeira e a segunda alcinha. Gancho para baixo. Trago o fio passando por dentro dessas 2 alcinhas. Não passa por dentro desse último aqui. Laça e tira tudo. A gente transforma 2 pontos num ponto só para essa diminuição. De novo, peguei a primeira e a segunda, trago o fio para frente, laço e tiro tudo. Agora eu vou terminar aqui com 3 pontos. 1, 2, 3. Marcador para cima. Agora eu vou fazer 4 carreiras contornando esses 7 pontos. A gente ficou com 7 pontos agora. Então, deixa o marcador aqui embaixo e aí você vai fazendo ponto baixo. Vai costurando um em cima do outro. Assim. E aí você vai ver que vai chegar ali em cima do marcador, mas não precisa mover esse marcador, não. Pode deixar. Quando a gente faz essas carreiras retas, é interessante que a gente não mexa no marcador. Assim você sabe exatamente por quantos pontos por quantas carreiras você já passou. Por exemplo, eu tenho um pontinho exatamente aqui em cima desse marcador, então quer dizer que eu fiz a minha primeira volta agora. Eu vou continuar fazendo, vai dar o segundo, o terceiro, o quarto. Quando tiver os 4 pontos aqui, aí eu paro, que a gente volta aqui e troca de cor. Aqui agora, 1, 2, 3, os 4 pontinhos, vou passar esse marcador para cima. Vamos trocar de cor. Para trocar de cor, eu vou encaixar aqui nesse primeiro e no segundo, na segunda alcinha, que fica aqui do ponto quando a gente termina. E aí eu já pego essa nova cor, esse amarelo, vou encaixar, deixar só um pedacinho aqui de fio, e aí eu encaixo essa peça assim na frente, ó. Dependendo do jeito que você segura, puxo aqui como uma correntinha. A troca de cor já tá feita. Vamos continuar fazendo pontos baixos, contornando esses 7 pontos que a gente tem, agora por mais 5 carreiras. Fica bem bonito esse amarelo e esse azul. Esse amarelo aqui é o IP204, né, do Fio Bela. Tem na descrição essas cores e também as substituições para poder fazer usando o fio amigurumi. Ó, cheguei aqui no final, só terminar com esse azul. Então, você puxa esse fio que tá no novelo. Pode puxar mesmo. Olha só como ele entra. E vou cortar. Cortei aqui. Tem muito fio nessa peça tão pequenininha. Eu vou deixar aqui só o fio do marcador. E vou fazer 2 nós com esses agora que eu acabei de trocar. Esse aqui é do anel mágico. Esse foi o finalzinho do azul e esse é o começo do amarelo. Então, faço aqui, ó, um nozinho. 2 para garantir. Pode cortar ou empurrar lá pra dentro. Eu vou cortar que fica mais fácil. E o resto é só botar ali dentro. E aí, esse azul, a gente só pega ele daqui a pouco pra fazer a botinha. Eu vou continuar fazendo esses 7 pontos até completar ali as minhas 5 carreiras. Então, de novo, em cima desse marcador, eu preciso ter aqui esses 5 pontinhos. O último ponto aqui, e agora pode cortar. Não precisa ser muito grande, não. Pode cortar e puxar. Pode tirar o marcador. Ficou, então, os 5 pontos que quis mostrar. Aqui, essa é a última carreira. 1, 2, 3, 4, 5. No próximo pontinho, eu vou levar o fio lá pra trás. Então, eu encaixo a minha agulha assim de cima pra baixo, pra poder puxar esse fio ali pra dentro. Pra gente deixar esperando aqui os 2 bracinhos finalizados. Vou fazer a mesma coisa no outro que eu esqueci.
os dois braços são iguais. Então, depois que a gente terminar esse primeiro, já começa o segundo. Vamos fazer esses dois bordados bem rapidinho, que aí também a gente já termina os detalhes. Preciso de um pedacinho de fio cinza e um do preto. Vou começar aqui com esse cinza. Vou encaixar aqui na agulha. Vou começar com esse cinza agora, um pedacinho bem pequeno. Eu vou encaixar aqui, nessa parte aqui de trás, ó. Pode encaixar em qualquer ponto, desde que seja nessa parte aqui atrás. E aí eu vou sair aqui, contando aqui do anel mágico, tá vendo o anel mágico? Tem esse primeiro, ó. Que é pra gente poder fazer pegando duas carreiras a partir desse aqui do anel mágico. Então, eu encaixo num pontinho que eu acho que tá mais ou menos no meio. Aqui em cima, ó. Vou pular, deixa um pouquinho de fio pra gente poder fazer os nozinhos. Vou pular só duas carreiras. Então, 1, 2 e pronto. Já vou encaixar aqui num pontinho reto. Vou pular um ponto de distância ali embaixo, ó. E começo de novo. Aqui, passei a primeira. Pula um pontinho de distância aqui. Venho aqui pro outro lado, com um ponto de distância também. Então, fiz o segundo. E agora, encaixa aqui pulando um pontinho de distância. Daqui, a minha agulha já vai lá pro comecinho. De encontro ali, onde eu comecei. E aí, ficaram essas 3 garrinhas bordadas aqui. E faço 2 nós com esses fios aqui. Bem fácil da gente finalizar. 1. 2. Pode cortar. E empurrar esse nozinho. Pronto. Agora o fio preto. Vou encaixar na agulha de novo. A gente vai encaixar aqui, pegando aqui de cima, ó, bem do meio. E vai encaixar nessa parte que tem esse desnível, essa troca de cor. Vou encaixar bem no meio a agulha. Assim. Deixa um pouquinho de fio para poder fazer o nozinho. Agora, é só girar aqui, ó. Encaixa no mesmo lugar e sai ali em cima. Bem mais legal, bem facinho. Só um fiozinho preto. E aqui em cima, deixa de lado esse amarelo que a gente precisa muito dele. E faz os 2 nós com esse preto para poder finalizar. E aí, a gente acaba de bordar o bracinho. Já tá pronto para começar logo o corpo. Cortei, deixa esse nó ali para dentro. E vamos pro pezinho. Os bracinhos, eles são iguais, então você faz os 2 iguaizinhos, né? Só voltar o vídeo desde o começo. A gente vai fazer agora essa botinha aqui. E a gente começa no preto. Começo com o fio aqui na frente, encaixo a agulha por baixo. E agora eu vou girar essa agulha pra gente fazer aqui um nó corrediço. É só girar desse jeito. Vou segurar aqui embaixo, nessa alcinha, e faço uma correntinha. Pode fechar aqui, ó, já temos o nó corrediço. E agora, 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pula essa primeira correntinha. Na segunda, nessa parte aqui de trás, eu vou encaixar. E já vou puxar aqui um ponto baixo. A gente faz 4 pontos, um em cada alcinha dessa. Fiz o primeiro, vou pro próximo. Fiz o segundo, depois o terceiro, depois o quarto. Sobrou aqui uma alcinha dessa, sobrou um ponto. Nesse último ponto eu vou colocar 5 pontos juntos. Então, encaixa aqui. E agora 5 pontos. 1, 2, 3, 4. Eu vou encaixar antes de fazer o quinto. E vou puxar esse fio passando aqui por cima. E vou fazer aqui meu último ponto. Fiz o meu último ponto. Agora, a gente já tem o trabalho virado.
Vou fazer 4 pontos, um para cada pontinho que tem aqui. Agora a gente consegue visualizar bem direitinho cada ponto. E eles são bem apertadinhos, então vai com mais paciência nessa parte, que pode ser difícil de passar a agulha. Fiz aqui, ó, 1, 2, 3, nesse último. 4. Preciso de um marcador. Esse aqui agora é o último ponto. E a gente termina essa carreira com 13 pontos. Na próxima, eu começo já fazendo um aumento. 1, 2. Então, foram 2 pontos no mesmo ponto. Nessa parte agora aqui em cima, 3 pontos baixos. 1, 2, 3. E nessa lateral desses 5 pontos, vou fazer um aumento para cada pontinho que eu tenho aqui. Eu tenho 5 pontos, então vou fazer 5 aumentos. Então, são 2 pontos para cada ponto. Fiz aqui, ó, o primeiro. Meu segundo aumento. Esse aqui desfiou um pouquinho. Meu terceiro. O quarto. E o quinto aumento. Faço 3 pontos baixos. 1, 2, 3 e termino com um aumento em cima do marcador. Agora a gente ficou com 20 pontos. E eu vou trocar pro azul. Olha essa solinha que bonitinha. Vou trocar agora pro azul, pra gente poder subir a botinha. O azul Bic 4579. Pro fio amigurumi também é Bic, né, o nome. Tá aí embaixo agora o número dele. Ó, fazer a troca igual a gente fez ali no braço, passando assim. Pegar a ponta dele aqui. A pontinha deixo um pouco aqui pra frente, encaixo aqui e puxo como uma correntinha. Nessa próxima carreira, eu vou fazer 20 pontos baixíssimos usando a alça de trás. Então, é só encaixar no meio do ponto. Puxa esse fio aqui pra frente e já tira dessa alcinha que já tem na agulha. Pronto, já fiz um ponto baixíssimo. Passa pro próximo encaixando no meio do ponto. E aí a gente fala na alça de trás porque a gente tá usando o ponto lá atrás, a alcinha lá de trás para sustentar o ponto baixíssimo. Mas é basicamente encaixa ali no meio e puxa o fio. Encaixa no meio do ponto e puxa o fio. Eu vou fazer assim por toda essa volta. Contornando aqui esse pezinho. Assim a gente fica com a troca de cor bem perfeita. Já tô chegando aqui no final, a gente já pode puxar esse preto. E vou cortar desse jeito. Vou deixar aqui de canto, a gente vai usar ele para poder fazer vários detalhes durante o corpo. Principalmente na botinha, mas só que daqui a pouco. Deixa ele ali no canto. Vou completar meus pontos baixíssimos aqui até chegar no marcador. A gente não precisa passar o marcador agora, porque ele é muito fininho, esse pontinho. Na próxima carreira eu vou fazer 20 pontos baixos. Também pegando a alça de trás, então é só encaixar no meio do ponto e eu vou usar a alcinha lá atrás para sustentar o meu ponto baixo. Então, encaixa no meio, só pegando a alcinha azul e faz um ponto baixo. Encaixa no meio, pega a alcinha ali atrás só da parte azul e faz o ponto assim, contornando até chegar no final. A gente vai saber que chegou no final exatamente, porque fica bem diferente onde tem ponto baixíssimo e onde tem ponto baixo. Ó. Aqui. E também tem o marcador já atrás. Então, esse aqui é o último ponto. Aqui já tem um ponto baixo. Então, vou só contornar para terminar essa carreira. Cheguei no final, agora sim eu consigo subir o marcador. E nessa próxima carreira a gente já vai começar a fechar. Mas eu quero fazer uma pecinha antes para que a gente deixe essa solinha bem retinha
na hora de colocar o enchimento, para que o enchimento não deixe essa parte gordinha, tem aqui uma pecinha de plástico. Bem pequenininho, olha só o quadradinho. Muito pequeno. Você pode pegar de qualquer plástico, de qualquer tampa de pote. Eu tô reciclando uma caixinha há um tempão. Aqui, ó, de acetato. E é dela que eu tô tirando. Então aqui você tem dois jeitos de fazer essa solinha. Você coloca aqui em cima e marca com uma canetinha e depois você recorta o perímetro. Ou então, você usa suas habilidades para tirar no olho. Mas aí também não precisa de muita habilidade, porque a gente pode ir tirando e cortando várias vezes, ó. Tirei um pedaço aqui, e aí eu coloco aqui em cima e, nossa, tá bem grande. Aí, tira mais um pouco. E tem que ser menor do que essa parte preta toda, senão ele nem encaixaria. Então, ó, tirei bastante agora, nessa segunda vez. Eu encaixo aqui. Ainda dá pra tirar mais um pouquinho só no canto. Mais um pouquinho, peraí que cortou. Pronto. Ficou pequenininho. Daí você já usa esse molde para poder fazer o outro. Os dois pezinhos iguaizinhos. Então já usa esse molde e já recorta os dois. Vou deixar aqui de canto por enquanto. Para fazer essa próxima carreira, eu começo fazendo 5 pontos baixos. Então agora eu tenho que pegar o ponto normalmente, pegando as duas alcinhas do ponto. E é nessa carreira que vai moldar bastante o sapatinho. Fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5. Olha só como já fica bem reto esse calcanhar. Agora, 5 diminuições seguidas. Já vira o ganchinho, pega a primeira e a segunda, traz o fio passando por essas duas alcinhas, laça e tira tudo. Fiz 1, 2, 3. Quando a gente faz várias diminuições assim seguidas, eu gosto muito de puxar o fio para deixar bem apertadinho. Então, depois que eu encaixo pegando as duas alcinhas, puxa um pouquinho aqui, ó. Aí ele fica super apertado. E não vai ter buraquinho. 4. E esse aqui, ó, puxa. 5. E é ótimo que não tenha buraco, assim a gente também não consegue ver o enchimento lá dentro. Vou terminar com 5 pontos, daquele mesmo jeito que eu comecei. 1, 2, 3, 4, 5, marcador para cima. Agora sim, encaixa essa pecinha aqui de plástico. Tira tudo que tem dentro. Deixa assim de lado e encaixa essa pecinha. Só apertar aqui, que ela vai ficando ali no fundo. Vai ficando, né? Pode ficar. Ficou? Tudo que tem aqui dentro pode deixar aqui, então vou só puxar um pouquinho aqui o meu marcador para subir um pouco, ó. Tudo que tem aqui, deixa aqui, já vai fazer parte do enchimento. Gosto de ficar só com o marcador e o fio que tá ali no novelo. Essa próxima carreira começa com 3 pontos. 1, 2, 3. Queria mostrar como é que tá ficando aqui o sapatinho bonitinho. Esse fundo bem reto. E aqui na frente, ó, já tá fechando. 2 diminuições seguidas. Então, 1, 2. Nesse meio, faço um ponto só. 2 diminuições seguidas. 1, 2. E termino fazendo 3 pontos. 1, 2. E em cima do marcador. 3. Marcador para cima.
temos 11 pontos agora, sapato bem fechadinho. E eu vou contornar esses 11 pontos. Eu vou fazer 3 carreiras aqui. Só um ponto em cima do outro. Vou deixar o marcador parado ali. E eu vou só costurando até ter aqueles 3 pontos bem acima do marcador. Passando nessa voltinha aqui. As 3 carreiras feitas aqui, então, em cima do marcador. 1, 2, 3. Vou passar o marcador para cima, a gente vai trocar de cor para aquele amarelo. Trocando de cor desse mesmo jeito aqui, ó. Peguei a primeira e a segunda. Trazendo o amarelo aqui, ó. Só a pontinha dele, suficiente para dar um nó. E puxo como se fosse uma correntinha. Temos aqui aqueles 11 pontos. E agora eu vou pegar, usando só a alcinha lá de trás, eu encaixo bem no meio do ponto para fazer 11 pontos baixíssimos. Essa parte a gente já viu. A gente já fez ali na solinha. Só repetir o que a gente fez na troca de cor aqui pro azul. Pegando nessa alcinha aqui de trás, passando esse ponto baixíssimo. Vamos finalizar aqui com esse azul. É só puxar, aqui ó, fica perfeito. Pode cortar aqui. E agora a gente faz 2 nós com esse amarelo e esse azul. 1, 2. Esse azul agora, obviamente, a gente vai usar para poder fazer o segundo pezinho. Então, se você quiser, já faz, né? Você puxa o fio e corta antes de fazer essa troca de cor. Faz os 2 pezinhos azuis, deixa esse fio azul de lado que depois a gente só vai utilizar para fazer os bordados no corpo. O corpinho inteiro a gente vai fazer só usando amarelo. Então, por isso que a gente faz primeiro um pezinho, depois o outro, para costurar tudo junto. E principalmente o bracinho antecipado por esse amarelo aqui, pra gente não ficar cortando. Mas os 2 pezinhos em azul, eles são completamente iguais, tá? Eu vou informar exatamente a carreira certa que a gente tem que parar lá na frente. Só tô tentando antecipar, caso você já queira utilizar aquele azul, dá pra fazer a botinha, é só recomeçar, já que ele tá solto, né? Já tá cortado o fio preto e o azul já estão de lado. Vou terminar aqui essa carreira agora. Agora eu vou encaixar no meio do ponto e usar a alcinha lá atrás, de novo, para poder fazer aqui 4 pontos. 1, 2, 3, 4. Só usei a alça lá atrás e só do amarelo. Agora, 3 aumentos seguidos. Então, pego nesse primeiro ponto aqui, vou fazer 2 pontos para meu primeiro aumento. No próximo ponto, vou fazer aqui meu segundo aumento. E agora, o terceiro, faço aqui o meu último aumento. Tudo pegando só na alça de trás. Termino com 4 pontos do mesmo jeito que a gente começou. 1, 2, 3, o último pontinho aqui. 4. Pode passar o marcador para cima. Agora a gente fica com 14 pontos. E eu vou fazer 2 carreiras contornando esses 14 pontos, pegando o ponto normalmente as 2 alcinhas do ponto. E eu preciso também colocar enchimento nesse pezinho. Fiz aqui essas 2 carreiras, marcador para cima. Coloquei também enchimento nesse pezinho, fica bem mais fácil pra gente poder costurar, porque a gente segura no pezinho. Então, a gente foi aqui agora até a carreira 13. E é assim para os 2, exatamente do mesmo jeito. Aqui, ó, segurando. A gente consegue perceber, tá o mesmo tamanho. Tá vendo? As 3 carreiras feitas em amarelo aqui. Até a carreira 13. Exatamente igual. Agora, a partir daqui, muda um pouquinho. Então, a gente tá fazendo o primeiro pezinho, certo? Esse aqui é o meu primeiro pezinho. E
ignora todo esse bordado, porque eu já estava testando antes. Mas a gente tá no primeiro pezinho. Então, aqui, no nosso primeiro pezinho, depois dessa carreira 13, a gente faz 11 pontos. Não é até o final. Só vai contando os 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pode cortar o fio agora. Não precisa ser muito grande. Cortei? Vou fazer do mesmo jeito do bracinho. A agulha de cima para baixo. Vou encaixar aqui e levar esse fio lá para trás. Então, terminamos aqui o primeiro pezinho. Pode tirar até o marcador. E aí, você deixa esse pezinho de lado, porque é o primeiro. Volta o vídeo pra gente poder fazer aqui o segundo. E já tem aqui o segundo pezinho. Para esse segundo, a gente parou aqui na carreira 13. A gente vai continuar e fazer mais uma carreira completa. Lembrando que esse aqui é o segundo pezinho e eu preciso agora fazer mais uma carreira. A gente já tinha feito 2, eu vou para a terceira nesse segundo pezinho. Então, vou fazer aqui os 14 pontos até chegar no meu marcador. Pode puxar aqui, subir esse marcador. Agora sim, a última carreira dessa perninha, vou fazer apenas 4 pontos. 1, 2, 3, 4. E agora a gente já junta essas duas pernas. Para essa união, eu vou fazer 2 correntinhas. 1, 2. Larga essa perninha, volta com a primeira. E agora, a minha agulha vai encaixar naquele ponto que eu passei o fio lá para trás. Então, é só encaixar aqui. Puxa esse fio do novelo para poder juntar, deixar bem apertado para não ter buraco. E já faço aqui um ponto baixo. A gente tem 14 pontos em cada perna. Por isso que tá escrito agora que a gente vai fazer 14 pontos e depois 2 aumentos por 2 vezes. Já fiz um primeiro ponto aqui, eu vou continuar fazendo, circulando esses 14 pontinhos. Então, agora 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, no último ponto aqui, ó, 14. E agora, aqueles 2 aumentos. Nessa parte aqui, a gente vai fazer eles nas alcinhas. Vendo pela parte de trás, eu preciso identificar as 2 correntinhas bonitinhas ali. E aí, eu viro aqui, para essa parte da frente. Vou usar o ganchinho, voltado para cima, para poder pegar a alcinha ali debaixo da correntinha. E é nessa alcinha que eu faço aqui 2 pontos. 1, 2. Então, eu fiz um aumento já na primeira, vou fazer um aumento na segunda também. Agora ficou mais fácil, ó. Se a gente virar a perna, a gente consegue pegar a alcinha de cima. E aí, eu faço o primeiro e o segundo. E a gente termina essa primeira sequência, os 14 pontos e os 2 aumentos. Volta a perna normal. Eu vou encaixar no próximo ponto que tá livre, ó. Esse aqui já tem gente, esse aqui tá livre. Encaixo, aperto, para deixar bem juntinho, para não ter buraco. E vou começar a contar os 14 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pode ignorar esse marcador. 11, 12,
13. O último ponto aqui, ó, 14. Agora só faltam esses 2 aumentos pra gente terminar a sequência. E já tem aqui, ó, as 2 alcinhas que eu vou usar para poder fazer os meus aumentos. Então, já encaixo nessa primeira e coloco aqui 2 aumentos. Vou para a segunda. Vou até usar o ganchinho da agulha para poder pegar melhor. E faço aqui a primeira e a segunda. Terminamos essa primeira volta. Pode tirar esse marcador daqui. E agora eu vou encaixar nesse último ponto. E a gente termina com 32 pontos. Eu vou fazer agora 3 carreiras contornando esses 32 pontos. Muita atenção logo nesse primeiro pontinho aqui. Porque quando a gente puxa assim, ó, parece que esse aqui é o primeiro ponto, né? Esse aqui. Mas não é não. Se a gente puxar melhor, a gente consegue ver um mini pontinho todo amassado aqui dentro. Esse aqui. Nem parece que é um ponto, né? Mas é assim. E se a gente esquecer de pegar ele, no final não vai dar os 32. Ó, encaixei aqui para poder pegar ele. E agora eu continuo fazendo meus pontos normalmente. Se você não conseguir identificar esse ponto, não tem problema não. Vai fazendo essa primeira carreira e conta, e vai contando. Você só tem que contar até 32. E só nessa primeira carreira. Vou pegar esse fiozinho e botar aqui dentro, ó. Pra ficar só com o novelo e o marcador. A gente vai fazer contornando esses pontos aqui, ó. Assim, pela volta. E aí a gente precisa contar pra ver se tem os 32 pontos aqui. Se você chegar no final e só tiver 31, nesse último ponto aqui, que vai ficar aqui em cima do marcador, faz um aumento. Então, você coloca 2 pontos, que é para dar os 32. Então, se chegar aqui e só tiver o 31, coloca outro para ter os 32. Não vai fazer diferença. Então, e aí depois você continua girando as outras 2 carreiras, agora já vai ter certinho os 32 pontos. Passando aqui pelos 14, depois pelos 2 aumentos seguidos, normalmente. Então, vou voltar depois das 3 carreiras. Ô, gente, não são 32 pontos, são 36. Eu falei, né, naquela hora que a gente estava subindo as 3 carreiras, se der 31, você faz mais um ponto, que no final tem que dar os 32. Na verdade, são 36, é porque eu não soube fazer conta aqui. São 14 em cada perninha, realmente dá 28. E são 4 pontos na frente e 4 pontos atrás, porque são 2 aumentos aqui, né, nessas alcinhas. E são 2 alcinhas que a gente tem. Então, na hora que eu fui só colocar aqui na minha receita, eu somei, né, os 28 pontos e depois só somei um da frente. Esqueci a parte de trás. E aí eu falei, né, no final dá 32 pontos, mas não, desculpa, são 36. Então, mas tá certinho aqui na receita, né? Na hora da edição eu escrevi a receita certa. Só percebi agora. Então, segue a mesma coisa. Se der 35 pontos, então, e naquela primeira carreira, você coloca mais um, né? Faz um aumento no último ponto em cima do marcador e segue fazendo depois as outras 2 carreiras. No final tem que ter 36, tá bom? Então vamos continuar. Já fiz aqui as minhas carreiras. Fiz essas 3 carreiras, marcador para cima. Agora vamos diminuir um pouquinho fazendo a sequência de 4 pontos e uma diminuição. 1, 2, 3, 4 e diminui. Eu vou fazer essa sequência até o final. Vai dar certinho o marcador ali em cima no... Vai dar certinho a última diminuição aqui em cima desse marcador. 2, 3, 4. E aí a última diminuição aqui dessa carreira. A gente fica agora com 30 pontos. Chegando no final, a minha próxima carreira é contornando todos esses pontos. A gente tem 30 pontos agora. Então, vou passar aqui uma carreira de ponto baixo. Não esquece de colocar enchimento na perna, não. A gente vai fazendo e já vai colocando. Essa parte do corpo não dá,
para colocar. Nada de enchimento. Por enquanto não, só depois que tiver os braços. Mas nas pernas dá sim. A gente consegue encher até aqui em cima. Então dá pra... E aí vai ficar bem mais fácil. Já chegando no final da carreira, marcador para cima. Mais uma de diminuição. Agora a sequência é de 3 pontos e uma diminuição. E aí eu conto aqui os 3. 1, 2, 3 e diminui. Assim, vou fazendo então por toda a volta. No final a gente fica com 24 pontos. E aí eu subo o meu marcador e vou fazer então 5 carreiras contornando esses 24 pontos. Terminei as 5 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5. Marcador para cima. E agora a gente coloca os bracinhos. Pra gente unir, primeiro eu vou apertar aqui, ó. Aperta assim de frente. Ele todo. Pegar 2 alfinetes. Pegar amarelo para combinar. E eu vou marcar a lateral. Você marca aí a sua lateral, onde você acha que fica bem aqui o bracinho. Tem que ser no pontinho, bem da lateral mesmo. Fiquei na dúvida agora se é esse ou esse aqui. Vou marcar esse aqui. Mais para trás. E esse outro. Pronto. Marquei os meus aqui. Agora eu preciso contar quantos pontos eu preciso fazer para poder chegar no alfinete contando com o alfinete, porque o alfinete está bem na lateral. Então, o pontinho da lateral eu tenho que fazer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, contando com o alfinete. Então, vou escrever aqui esses 6 pontos. Agora, quantos pontos tem aqui na frente até chegar nesse outro alfinete? Eu não vou contar com esse segundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos. Aí eu escrevo esses 12. E para terminar, aqui no final, aí sim eu conto esse alfinete. Começo por ele. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Tudo anotado? Então, vamos começar. Eu anotei o meu aqui. E aí você anota o seu. Quantos que você acha que é bom para fazer o seu Wolverine. Então, começo aqui com aqueles 6 pontos que eu anotei. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pego um bracinho. Muita atenção para deixar a mão virada para frente, no máximo de ladinho, para ela não ficar assim, né, ao contrário. Ó. E aí eu encaixo aqui, prestando atenção para que a mão fique certinha, virada ali para frente. Eu encaixo em qualquer ponto. Só toma cuidado para virar para frente. Aqui. Puxei para deixar bem pertinho. E já faço aqui um ponto. São 7 pontos no braço. Já fiz o primeiro, vou continuar fazendo os meus pontos. Ó, fiz esse aqui em cima daquele ponto que a gente levou o fio lá para trás. Então, já é o 2, 3, 4, 5, 6, o último, 7. Agora, os 12 pontos que eu contei aqui na frente. Pula esse aqui que já tem gente, eu encaixo no próximo. Encaixei, puxa assim para deixar bem apertado e já começo fazendo ponto baixo. Eu contei que aqui na frente serão 12, então já comecei. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pegar esse outro bracinho. Esse aqui eu deixei as garrinhas de lado, então vou fazer a mesma coisa para esse outro de cá também, ó. Assim. E eu encaixo no ponto que eu acho que tá bem rente onde eu tô aqui. Puxo para deixar bem apertado e já faz o primeiro ponto. Pronto. Fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6. O último pontinho vai ser naquele que eu passei o fio lá pra trás. Não é pra ser exatamente assim, eu só tô avisando porque, não sei, deu nesse ponto. Não precisa ser exatamente terminar onde eu tô terminando no braço, tá? Em qualquer ponto, o bracinho, ele é completamente reto nessa parte, né? Então, você só escolhe onde você quer deixar as garrinhas. Se você quer que elas fiquem mais viradas assim pra frente, se você quer que fique mais de ladinho. Essa parte não interfere em nada. E, pra terminar, aqui pra mim são 6 pontos também. Então, vou onde não tem ninguém, né? No próximo ponto. Encaixo e aperto. E já começo aqui, ó. Um ponto. E aí, continuo fazendo, ó. E 2, 3, 4, 5, 6. Marcador para cima. Ficamos com 38 pontos, porque adicionamos mais 14, 7 de cada bracinho. Vou colocar enchimento. Vou preencher até aqui depois da cintura, né? Preencher as pernas completamente até aqui em cima. Ó, coloquei bastante enchimento. Só tem enchimento realmente até essa parte aqui embaixo, nas coxas. Isso aqui é só porque fica bem frouxinho, né? Mas nem conta, não tá até aqui em cima cheio, né? Tá completamente macio ainda. Então, depois a gente enche mais, só que eu não quero que fique atrapalhando a minha costura. Então, eu não posso encher, colocar mais do que isso. Vamos começar fechando. E eu vou começar aqui com uma diminuição. Uma diminuição. E agora eu vou fazer a sequência de 3 pontos e uma diminuição. Então, 1, 2, 3, e aí diminui. A gente faz assim, contando. Vamos mais um pouquinho junto aqui, porque eu queria passar pelo braço junto. Ó, cheguei aqui no braço agora, né? Então, vamos contar também 3 pontos e depois uma diminuição. Então, 1, 2, 3, e agora sim faz a diminuição. Mesmo que a gente esteja no braço, que seja pouquinho ponto, a gente segue fazendo normalmente, tá? Ó, então já fiz 2 vezes essa sequência, não precisa ficar contando que é a segunda, só contando os 3 pontos e a diminuição mesmo. Esses 2 fios aqui estão me atrapalhando bastante, me incomodando, porque eu gosto de ficar só com esse fiozinho aqui, o marcador, e o do novelo. Vou deixar eles aqui pra dentro, mas a gente vai ter solução. Ainda não, mas daqui a pouquinho. Vou terminar essa carreira aqui só fazendo esses 3 pontos e uma diminuição. Fazendo aqui minha última diminuição. E aí eu termino aqui com um pontinho em cima do marcador. Marcador pra cima. Próxima carreira agora eu faço 3 pontos e uma diminuição de novo, por toda a volta. Eu não começo com aquela diminuição. A única diferença é esse comecinho e o final, né? Porque nessa última carreira a gente começou com uma diminuição e terminou com um ponto. Agora é toda ela com 3 pontos e uma diminuição de novo. 2, 3 e diminui.
E aí vai dar certinho a última diminuição ali, exatamente em cima do marcador. No final dessa carreira, a gente fica com 24 pontos. Terminando aqui a minha última diminuição, né, a última sequência, marcador para cima. E agora vamos colocar um arame para poder deixar esse bracinho articulado e a gente conseguir fazer algum tipo de pose com ele. Então, separei aqui um pedacinho de arame. A gente abre o bracinho dele aqui. E aí, a medida desse arame, ele é super fininho e super maleável. Eu consigo moldar ele, tá vendo? Ó, dobrar ele com facilidade. Não sei a espessura, só sei que é fininho e é macio, né, de dobrar. Comprei em bijuteria mesmo, casa que faz bijuteria. Com o bracinho aberto, eu vou colocar aqui a pontinha do arame, segura. Aqui eu marco, que é o finalzinho. E eu tenho que fazer a volta, por isso que eu já tinha deixado cortado desse jeito. Vou segurar então aqui em cima, abre, e essa pontinha vai encontrar com essa outra aqui de cima. Desse jeito, aí eu seguro tudo aqui, aperta essa ponta da mão, aperta essa outra, e aí fica como se fosse um cabidezinho. Vou apertar ainda mais com um alicate, ferramenta mesmo, porque tem que ser fininho para poder passar no braço. Essa parte toda aqui gordinha, acho que não passa não. Então, vou só diminuir aqui um pouquinho. E essa pontinha, para eu não me machucar, eu vou passar um pouquinho de durex. Passar o durex aqui, só para poder prender esse meio e não ficar machucando. Essa parte não rasgaria a peça e não iria aparecer. É só para, enquanto a gente estiver costurando, não arranha a gente. Então, é opcional colocar esse durex aqui. Mas acho que facilita muito, principalmente porque agora eu tenho que dobrar ele desse jeito. E aí não vai ter pontinha aparecendo. A gente tem que apertar, que é para seguir o movimento do braço. O bracinho não vai ficar aberto assim o tempo todo, esticado como o Cristo. Então, o bracinho vai ficar assim para baixo. Seguindo esse formato, eu vou tirar aqui aqueles 2 fios. Deixar eles do lado de fora. E eu preciso encaixar essa pontinha aqui, ó, essa mãozinha e a outra. De preferência, ao mesmo tempo, que é pra gente não mexer muito nesse arame. Então, a gente vai, ó, sacudindo, porque tem o nozinho do fio preto, tem o nozinho da troca de cor aqui, do azul e do amarelo. Então, pode ser um pouco difícil de passar, ó. Esse aqui já passou. Então, agora a gente tem que mexer um pouquinho, ó. Fazer um certo carinho na mão e depois ele vai e encaixa os dois, ó, e fica bonitinho. Você até pode deixar ele depois, ó, aberto, como o Cristo Redentor assim, mas depois do arame. Agora, aqui, vou fazer 2 nós com aqueles fios, finalmente a gente consegue finalizar com eles. Mas, olha, não pode deixar nessa pose, senão o bracinho vai ficar, o nozinho, ele vai ficar muito apertado. Ele tem que ficar com o bracinho para baixo, relaxado. E aí eu faço um nó sem apertar muito. Senão depois eu não consigo descer. Vai ter esse fio prendendo lá por dentro. Pronto. Terminei, é só deixar ele aqui dentro. Vai fazer parte do enchimento ali. Vamos continuar fechando. Acabou desmanchando aqui minha última diminuição, nem percebi. Vou refazer. Ainda daquela carreira de 3 pontos e uma diminuição. Então, desmanchou ali a última diminuição. Acabei de fazer e vou passar o marcador. Nesse próximo, eu começo aqui com 1 ponto. Uma diminuição. Tô os bracinhos pra frente para não atrapalhar muito. Agora, a sequência de 2 pontos e uma diminuição. Então, eu conto só 1, 2 e diminui. Eu vou fazendo assim, então, até chegar no final, mas só que em cima do marcador, no último pontinho, eu coloco um ponto baixo sozinho. E aí, no final dessa carreira, a gente fica com 18 pontos.
última diminuição dessa mesma carreira. E aí, para mostrar aqui que termina, né, fazendo um ponto sozinho. Marcador para cima. Nessa próxima carreira, a gente vai intercalar um ponto e depois uma diminuição. Aí mais um ponto e uma diminuição. Até o final. No final dessa carreira, a gente fica com 12 pontos. Depois disso, sobe o marcador e a gente vai subir aqui algumas carreiras retas para poder fazer o pescocinho, o pescoço que vai sustentar a cabeça. Para deixar ela também flexível, né? Para que a gente consiga girar a cabeça. E aí a gente faz 7 carreiras. Depois dessa aqui, então, ó, essa, um ponto e uma diminuição, né, intercalando. A gente fica com 12 pontos no final. Eu subo o meu marcador e subo depois 7 carreiras. Ah, não esquece de colocar enchimento. Depois que fizer essa carreira aqui, porque depois que você subir o tubinho, fica mais difícil de direcionar, principalmente para as pernas. As pernas já devia ter enchimento. Mas, caso você ainda não tenha colocado, essa é a hora, a última hora. Depois do pescoço pronto, aí não vai ter como mais não, porque só vai conseguir colocar nessa parte aqui do tronco. Vou terminar aqui depois das 7 carreiras, ó, passando esse marcador aqui para cima, eu vou fechar fazendo 6 diminuições seguidas. Eu coloquei enchimento, dá pra ver o enchimento ali, tá bem durinho, sem abrir os pontos, então já tá na hora de fechar. Depois, eu coloco mais um pouquinho de enchimento para poder finalizar mesmo. Então, vou ficar contando aqui até chegar ali no final, né, todas as 6 diminuições. Fechei aqui as 6 diminuições, vou cortar o fio, não precisa ser grande, pode puxar o marcador para poder tirar. Tirar devagar. E aqui embaixo agora. Pronto. Pode puxar esse fio. Eu vou encaixar esse fio aqui na agulha. Agulha comum. E agora a gente fecha. Com a agulha assim, de baixo para cima, eu vou encaixar aqui, ó. Pegando só essa alcinha aqui que tá mais perto de mim. Essa alcinha aqui da frente, de cá. E vou para cima. E agora, pegando também a alcinha, em todos esses pontos, eu só vou pegar essa alcinha aqui da frente, para baixo. Agora para cima. E para baixo. Para cima. E para baixo. Vou terminar encaixando para cima no primeiro ponto de novo. Agora eu seguro aqui e puxo. Puxa para poder fechar. Fechou tudo? Vou encaixar bem no meio e vou sair nessa parte de trás, aqui atrás do pescoço. Pode puxar, puxa mesmo, que é para poder deixar bem fechadinho. E agora é só cortar. Empurrar o restinho de linha. E pronto, a gente terminou de costurar o corpinho. Corpinho bem pequenininho. Peguei um pedaço de fio preto pra gente poder bordar o pezinho aqui. Eu vou começar nessa parte aqui de trás. Vou sair ali na frente. Aqui, pulando. Tem a carreira de pontos baixíssimos. E aí tem 1, 2 de ponto baixo. E tentar pegar bem no meio do pé. Deixo o suficiente aqui para que eu consiga amarrar depois. Agora eu vou até aqui em cima, com 4 carreiras. 1, 2, 3, 4. Vou encaixar minha agulha e voltar ali do mesmo lugar. Passei a primeira. Eu vou de novo. Saindo aqui no mesmo lugar, mas agora a gente vai mirar para baixo. Esse alicate pode ajudar na hora de puxar aqui a agulha. Porque realmente fica mais grosso, né? Mais durinho de poder puxar.
deixa bem rente, então aperta para ele ficar bem rente. Tá vendo que eu peguei um enchimento aqui? Não tem problema ainda não. Depois a gente vai passar uma faixa preta aqui na frente e isso acaba cobrindo. Agora, seguindo essa linha reta, a gente vai fazer pegando aqui embaixo agora, usando essas 3 carreiras. Vai fazer também esses 2 traços. Pronto. Passei a primeira vez. Vou encaixar aqui para poder passar já a minha segunda. Mas nesse aqui agora eu venho pro lado, que é pra gente poder fazer essa faixa passando aqui. Tem que ser acima daquela pecinha de plástico que a gente colocou ali dentro. Ó, então, a gente fez o risquinho principal do pé. Agora, passar aqui, ó, aquela faixa, só assim. Um fiozinho, passando bem aqui no meio. Vamos tirar o excesso de enchimento, se o seu tiver. Aqui, deixar essa área o mais limpa possível. Agora, eu passo aqui, ó, cobrindo um pouquinho ali que eu costurei por cima, que não dá mais pra tirar, com esse fio. Aí, eu encaixo ele aqui, ó, do outro lado. Aí, a gente termina essa primeira parte aqui da ponta do pé. Daqui, eu já vou encaixar a minha agulha nessa parte aqui de trás, ó, pra gente poder fazer 2 acima de onde a gente entrou. Então, se você já conseguir encaixar aqui, muito bom. Vamos direcionar esse fio, porque ele fica aqui só sob pressão mesmo. Então, eu tenho que segurar ele para depois puxar, para ele ficar certinho aqui e bem apertadinho o pé, para ele não correr para frente e se soltar. Daqui de cima é só dar uma volta completa com esse fio. Passa a agulha aqui pelo meio, ó, da perna. Uma volta completa. Vou encaixar no mesmo lugar. Vou na carreira de cima. Aqui como que ficou essa faixa. Vou fazer de novo, do mesmo jeito. Então, aqui, ó, só passar o fio nessa outra carreira aqui de cima. E encaixar aqui no mesmo lugar. Agora, a gente vai pegar nessa divisão aqui das cores. Então, daqui eu já encaixo a minha agulha aqui em cima. Bem nessa troca de cor mesmo. E faço a mesma coisa. Ó, passando só uma camada aqui. Um fiozinho. Vou encaixar no mesmo lugar. E agora a minha agulha eu vou trazer aqui embaixo, que é pra gente poder fazer os 2 nós. Preste atenção aqui, se tá retinho o fio. E aí depois você puxa. Agora, 2 nós. Um. 2, vou cortar rente e empurrar esse nozinho. Pronto. Como fica bem alinhadinho e na frente fica bonito também. Agora eu peguei o fio azul da mesma cor do pé e daqui da luvinha. Vou encaixar nessa parte aqui de trás do corpo, que assim fica bem mais fácil pra gente poder achar onde a gente tá começando. E eu vou direcionar essa agulha aqui pra lateral da perninha. Dessa perninha aqui. Tá na minha esquerda, virando assim de frente, é a perninha direita dele. Eu vou direcionar 3 carreiras acima da troca de cor. Ó, deixar um pouquinho de fio aqui pra gente conseguir amarrar depois. Tirar todos os enchimentos que já estão vindo pra frente. 3 carreiras acima, ó. 1, 2, 3. Agora,
a gente tem que mirar aqui mais ou menos pra lateral. Eu saí bem aqui no meio da perninha. Vou chegar só mais um pouquinho pro canto. Porque esse risquinho tem que ficar bem na lateralzinha. Vou passar aqui por 3 pontos, tá vendo? Mas eu quero que esses 3 pontos fiquem mais pra lateral do que pro meio. Então, vou fazer aqui. Primeiro, vou pular uma carreira só. Já passo aqui pra cima. Que é pra poder fazer o segundo risquinho. Pronto? Vou subir pra essa parte aqui pra gente fazer vários detalhes aqui nessa lateral do corpo. Olha, dá pra gente traçar aqui, se você fez o ponto X, você consegue mirar uma linha aqui, retinha. Eu peguei só uma pra trás, porque esse bordado aqui no tronco, ele é um pouquinho maior do que esses risquinhos aqui da perna. Então, eu quero que fique mais pra lateral ainda. Ó, os 2 risquinhos. A gente vai fazer esses mesmos do outro lado, depois. Bom, vamos contar aqui as carreiras que é pra você encaixar no mesmo lugar. Então, tem que ir bem acima do risquinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É entre a 7 e a 8. E aí, seguindo essa linha aqui, né, que a gente encaixou esse último pontinho, eu vou pular um pro lado. Então, depois que a gente encaixou aqui, eu tenho que mirar essa direção, contar 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 1 pro lado. Você pode tirar um print, pausar o vídeo principalmente nessa parte. Aí você encaixou a agulha, a gente retoma. O fio aqui, eu vou pular 2 carreiras, 1, 2, e eu vou encaixar a minha agulha. Agora, eu tenho que contar 4 pontos pra cá. Então, aqui, 1, 2, 3, 4. E eu vou encaixar no meio dessas 2 carreiras. Ó, esses 4 pontos. 1, 2, 3, 4. Eu vou encaixar bem aqui no meio das 2 carreiras. Ó, você pode começar a puxar. A minha agulha agora, ela tem que passar aqui por dentro. Não pode puxar até o final. Passa a agulha aqui por dentro. Agora sim, a gente vai puxando e ajustando. Puxando e ajustando. Até o máximo que der. Pronto. Esse é o meu máximo. Vou encaixar a minha agulha aqui. Vou sair aqui em cima, no mesmo lugar. Ó. Como que fica esse pontinho. Vou puxar para ele afundar ali. Ó, como é que ficou esse risquinho. Vamos fazer de novo a mesma coisa. Vou encaixar nessa 2 carreiras acima da minha. E aí, eu seguro aqui 4 pontos. E eu tenho que encaixar bem aqui no meio dessas 2 carreiras. Então, daqui, eu miro nesse pontinho aqui entre essas 2 carreiras. Mais um, esse. Vou puxando o meu fio até ficar bem pequeno. Pronto. Passo a minha agulha aqui por dentro. E agora eu vou ajustando. Ó, tá bem frouxo, ainda tá frouxo. Agora ficou muito curto. Então, puxa um pouquinho aqui, ó. Já tá um pouquinho frouxo. Pronto. Encaixo no mesmo lugar e saio aqui. A gente vai fazer isso 3 vezes. Ó,
puxa aqui até apertar. Pronto. Vou encaixar bem aqui embaixo do braço. E a mesma coisa, conta aqui aqueles 4 pontos. Eu saio bem no meio. Não pode puxar muito. Passo a minha agulha aqui por dentro. E agora, ó, tá muito frouxo. Ainda tá frouxo. Pronto. Suficiente. Vou encaixar no mesmo lugar. Agora, a gente vai fazer um detalhe aqui no ombrinho. Quase que do mesmo jeito. Tem que sair com a minha agulha aqui atrás. A gente acaba de fazer os 3 detalhes aqui do tronco. Vou fazer do mesmo jeito pra cá, só que agora a gente pula só 3 pontos. Então, eu vou sair uma carreira só acima, esse vai ser bem mais curtinho. Pulei os 3 pontos, então já vou sair aqui nessa parte da frente. Puxa, mas não até o final, passo com a minha agulha aqui por dentro. Assim. Vou aqui para esse lado para poder fazer do mesmo jeito. Encaixar no mesmo lugar. Agora eu tenho que trazer para essa lateral, pegando aqui, ó, na mesma direção que tem esse ombrinho que eu fiz aqui, ó. Então, tem que ser num ponto por aqui. Vou mirar esse ponto, pra ver se eu consigo chegar nele. Foi. Vou encaixar com um ponto só de separação. E aqui na mesma carreira, pra ficar bonito. Não puxa até o final. Tem que passar a agulha aqui por dentro primeiro. Assim. Vou encaixar aqui. Agora, a gente vai fazer esses 3 detalhes exatamente do mesmo jeito, só que pro lado de cá. Então, ó, é bem embaixo do braço. Então, deixa eu contar aqui. Bem embaixo do braço e pegar aqueles 4 pontinhos. A minha agulha daqui, ela já vai encaixar ali embaixo do braço mesmo, ó. Agora, a gente vai fazer ao contrário, né? A gente vai descendo. Desse lado, a gente fez daqui de baixo, subindo. Então, aqui, pula 1, 2 carreiras, eu saio aqui embaixo. Separa aqueles 4 pontos. Eu tenho que sair no ponto ali do meio. Calma aí, que já juntou os 2 fios da minha agulha. Então, vou botar o meu dedo aqui para poder separar e puxar esse fiozinho aqui, ó, que tá na minha agulha. Porque a linha se juntou e aí ela iria ficar dupla. Aí, eu só puxar aqui para poder separar mais um pouquinho. Bom, agora sim, eu passo aqui pelo meio. E agora eu tenho que ajustar para ficar aqui do mesmo tamanho, ó. Tá muito frouxo, tá muito frouxo. Pronto. Encaixo no mesmo lugar. E eu tenho que sair aqui embaixo. Pronto. Puxa para poder entrar esse nozinho ali, né? Pula 1, 2 carreiras, encaixa, separa os 4 pontos. E eu tenho que sair no pontinho do meio dessas 2 carreiras. Passa pelo meio. E agora eu tenho que ajustar para ficar aqui, ó, bem apertadinho. A minha agulha encaixa nesse espaço aqui e tem que sair aqui embaixo.
Pula 1, 2, encaixo aqui, separo os 4 pontos e encaixo no meio. Não puxo até o final, preciso passar a minha agulha aqui por dentro e ajustar aqui para ficar tudo do mesmo tamanho. Encaixo no mesmo lugar e agora eu tenho que descer aquelas 7 carreiras, né? Que é para ficar igualzinho isso aqui. Ou a gente pode só contar aqui, ó, que são 3, 2, 3. Então, é aqui, um pontinho para dentro, ó, segue essa faixa aqui. Vou colocar um alfinete aqui para ficar mais fácil para você visualizar. É nessa carreira. Peguei essa carreira reta aqui. Vamos acompanhar, que é um para dentro, ó. Seguindo essa carreira, seria aqui. Então, vou botar um para dentro pro corpinho. Seguindo essa carreira, eu tenho que trazer um aqui para dentro. E esse meu risquinho tem 3 pontos. 1, 2, 3. Então, a minha agulha tem que sair daqui para cá, exatamente onde está esse alfinete. Não consigo puxar, que minha agulha é pequena. Agora sim. E agora eu conto os 3 pontos. 1, 2, 3, encaixo. Passo pro andar de cima, pra carreira de cima. Pra fazer essas 3 linhas. E faço essas 3 daqui. Agora eu vou encaixar lá no mesmo lugar onde eu comecei. Quase. Aí. Pronto. Vou cortar aqui para me facilitar. E a gente faz 2 nós. Tô trazendo detalhes simples e mais fáceis aqui da gente bordar. Claro que dá para você fazer exatamente como é essa roupa dele, a armadura. Que eu tô trazendo detalhes que vão lembrar. Principalmente nos braços, se você quiser bordar mais detalhes, bom, aí o bonequinho é seu e aí você fica à vontade para explorar as habilidades do bordado. Peguei agora mais um pedacinho do fio preto. A gente vai fazer um tracinho aqui dentro de cada detalhe desse que a gente já fez antes. A gente pegou 2 carreiras, então sobrou essa aqui no meio pra gente poder fazer um detalhe. E a gente vai só fazer um risquinho aqui, tracinhos como esse. Então, vou encaixar a minha agulha aqui. Evita o mesmo buraquinho para não ficar muito fundo. E aí eu já encaixo na mesma carreira aqui dessa lateral, na mesma direção. Deixa um pouquinho para poder amarrar. Vou pular aqui 2 pontos só. 1, 2, eu encaixo aqui e já vou subir para esse pontinho ali do meio, no andar de cima. Pronto. Fiz aqui um tracinho, 2 pontinhos, vou pro andar de cima. Dois tracinhos, vou lá pro outro lado. Peraí, 2. Eu tenho que sair nesse pontinho aqui, do outro lado. Vamos ver se eu consigo mirar. Pronto. Finalizei esses tracinhos de cá. 1, 2, encaixo aqui. Vou sair no pontinho lá em cima. Um, 2. E saio no pontinho ali em cima. Um, 2. Agora no pontinho aqui embaixo.
Posso cortar aqui o meu fio. Um. 2. E corta aqui rente. Empurra o nozinho. Ó como tá ficando. Agora só falta o cinto, né? Já tem bastante detalhe nessa roupa. Vamos fazer um cinto aqui. Pegar um fio vermelho agora. Tem que ser um fio vermelho chamativo. E a gente vai desfiar ele. Ou então você usa uma meada vermelha de bordar mesmo. Peguei um pedacinho aqui de amarelo, um pedacinho considerável, porque a gente vai dar 3 voltas nessa cintura aqui, pra fazer o cinto. Bem simbólico também. E aí aqui, ó, o fio vermelho pra gente poder bordar o xizinho aqui na frente. Então, vou começar de algum ponto, ó. Eu peguei um aqui, o azul, esse aqui foi o preto, então eu vou evitar colocar no mesmo lugar. Então, aqui, vou encaixar. Vou sair aqui embaixo. Qualquer canto que você encaixa, tá? Só vou sair embaixo, que vai ser exatamente na carreira que a gente já vai começar. Deixa eu deixar um pouquinho de fio aqui pra gente amarrar. A gente já vai começar nessa carreira logo aqui embaixo, ó, desse detalhe. A gente vai passar assim, ó, o tracinho, o fio. Ó. Aqui. Foi a primeira vez. Já encaixa do ladinho. Fica segurando. Deixa bem apertado, tá? Passa a segunda. Bem apertado ainda. A terceira. Vou encaixar aqui no mesmo lugar. Agora eu vou ali para qualquer canto do lado. Pra gente poder fazer um detalhe, né? Já que o cinto, a gente sempre tem aquelas alcinhas que a gente encaixa, de verdade, o cinto, ou os apetrechos. Ó, então ficou aqui essas 3 linhas. E que a gente pode passar, ó, um fiozinho aqui, pra poder segurar e dar mais volume também. Ó, passei aqui, ó. Aqui eu posso passar até mais do que só uma vez, então vou fazer 2. Passei a primeira, pode tirar isso aqui, ó. Do ladinho já passo a segunda. Vou ali por outro lado para fazer a mesma coisa. Esse aqui é só para dar textura, né? Mais volume na peça. Ó, eu deixei bem simétrico. Eu encaixei o primeiro ali, foi bem aleatório, mas aí eu contei que foi aqui. Um pontinho pro lado desse, então eu tenho que pegar desse outro lado um pontinho pra cá. Pra poder fazer bem parecido, né? Aí eu passei aqui o primeiro. O segundo já vou virar pra cá, pra fazer mais ali atrás. Não precisa passar mais 2 vezes, pode ser uma só. Pode fazer uma aqui no meio, só pra disfarçar um pouco essa troca de fio que fica passando um por cima, outro por baixo. Pronto, já vou sair lá no mesmo lugar onde eu comecei. Vou cortar aqui para poder fazer os 2 nós. 1, 2. Corta e empurra o nozinho. Agora com esse fio vermelho.
Vou começar de qualquer ponto, a gente vai fazer só um X aqui. Vou começar daqui, ó, da perninha. Tentar mirar aqui mais ou menos bem no meio. Deixar fio para poder amarrar depois. Voltar ali pro mesmo lugar que eu comecei. Esse restinho de fio eu deixo sempre enrolado na própria meada, que é pra quando eu precisar de um vermelho de novo, continuar usando esse mesmo aqui. Com o fio preto, agora a gente vai fazer um detalhe aqui, encaixar na perninha. Só um fio embaixo e um em cima. Um tracinho, né? Deixa um pouquinho aqui pra poder amarrar. Só um bem embaixo. Agora um aqui em cima. E devolve de onde a gente começou. Pode fazer mais detalhes desse preto, nesse cinto. Mais risquinhos, mais tracinhos. Fica à vontade aí pra poder bordar e deixar ele ainda mais parecido. Esse fio aqui, né, como eu falei, eu junto ali no começo, inclusive ainda tem um pouquinho aqui, quando eu abri. Aí eu deixo ele aqui, ó, a pontinha pro lado de fora e giro aqui, enrolando várias vezes, passando por cima desse começo. Ó, que assim ele fica bem organizado. Chegando aqui no final do fio, ó, eu coloco meu dedo na frente, que é pra depois passar o fio aqui por dentro. Quase que um mini nozinho, pra poder prender. E aí não ficar fio solto, assim, ó. Aí depois a gente já utiliza isso daqui. Então, essa primeira aula aqui a gente termina com esse corpinho do Wolverine. Deixa eu tentar abrir um pouquinho mais esse X, que quase não dá pra perceber que é um X. Aí. Pequenininho que ficou. E na segunda a gente faz a cabeça.